No final do capítulo 1150, meus amigos, o bicho apareceu. Loki surge gigantesco, na forma de um dragão roxo-rosado, voando sobre o mundo dos vivos com uma presença absurda. Um momento imponente, daqueles que te fazem até arrepiar o braço. E olha só, One Piece tá entrando numa fase de clímax insano, meu parceiro. Porque o nosso capitão, o Luffy, finalmente botou os pés na lendária terra de Elbaf. Só isso já é um baita acontecimento? Mas a pergunta que não quer calar é: quem é o verdadeiro alvo dessa provocação? Porque vamos ser sinceros, o Luffy é só um visitante nesse rolê. Ele não tem nada a ver com esse BO. Essa missão, esse pepino, essa treta toda, pertence ao príncipe Loki. O cara recusou virar um santo cavaleiro, mesmo sabendo que isso podia custar a própria vida. E adivinha? Acabou sendo capturado por Gunko e quase foi dessa pra melhor pelas mãos do Shamrock. Quase, porque o destino, ou melhor, Luffy e Zoro, estavam lá para tirar as algemas de Kairoseki a tempo. Ainda alimentaram o cara e cuidaram da recuperação dele. E agora? Agora é a hora do Loki mostrar que é digno da confiança do rei Haruden. O momento da redenção chegou, meu amigo. Ele precisa limpar o próprio nome, provar que não matou o pai, e expor que tudo não passou de uma armadilha suja dos cavaleiros sagrados para ferrar a imagem dele. E aí entra a cereja do bolo, a Akuma no Mi do Loki. Mistério total até agora. Desde que foi mencionada, geral ficou na dúvida se era Paramecia ou Zoan, mas baseado numa teoria que eu estudei recentemente, tenho quase certeza que a fruta do Loki é do tipo Ryu no Mi. Mas antes de te explicar isso, faz aquele ritual básico. Pega seu cafezinho, ajeita a coluna na cadeira, porque agora a gente vai mergulhar a fundo nessa teoria absurda sobre o Príncipe Loki. O autor, meus amigos, pode ter se inspirado num conto bizarro chamado O Príncipe Serpente, um conto de fadas dinamarquês do século XIX. Vamos resumir rapidinho para você sacar onde quero chegar. Uma rainha infértil recebe uma visita misteriosa de uma senhora velha que entrega 2 rosas, uma branca e uma vermelha. A instrução era clara, comer só uma, mas a rainha meteu as 2 para dentro. Resultado, gêmeos. Um era humano normal e o outro uma criatura mística conhecida como Linkun. Esse Linkun aí significa serpente, mas nas mitologias nórdicas ele também pode simbolizar um dragão, tipo esses ocidentais mesmo, com asas, patas e tudo. Os 2 irmãos cresceram, e quando chegou a hora do casamento, o humano arrumou esposa rapidinho. Já o príncipe serpente queria casar antes do irmão, mas ninguém queria saber dele. E o que ele fez? Simplesmente começou a devorar cada garota que o rejeitava. Bizarro, né? Até que surgiu uma pastora, instruída pela mesma senhora velha, que vestiu várias camadas de roupa, e lançou o desafio. A cada peça que ela tirasse, ele teria que arrancar uma camada da própria pele. No final, o príncipe serpente se libertou daquela carcaça monstruosa e revelou ser um jovem bonitão. E aí sim, casaram. Agora pensa comigo. Parece que não tem nada a ver com o Loki, né? Mas se tu conectar os pontos, começa a fazer sentido. Loki é um dos 2 príncipes de Elbaf. Talvez não sejam gêmeos, mas ambos eram vistos como possíveis herdeiros do trono. E o jeito como Loki foi retratado como um vilão amaldiçoado lembra demais a imagem distorcida do Lincoln. Assim como o príncipe serpente queria uma esposa, o Loki também queria. Ele se declarou para Lola, filha dos Tontata, mas levou um fora monumental. E o mais doido, mesmo ela tendo procurado um monte de homem para se casar, ainda rejeitou o Loki. Ou seja, o cara é rejeitado até pelo destino. Tudo isso fortalece a ideia de que Loki ainda não encontrou a mulher certa. Aquela que vai ver além da aparência e quebrar essa maldição que persegue o príncipe há 6 anos. E não é por acaso que o autor botou o Gaban como ministro do amor, hein? Parece que o amor vai ser a chave para transformar o Loki num verdadeiro herói. E sobre aquele personagem misterioso, o Mosako, com quem o Loki anda conversando, tenho uma leve sensação de que essa pessoa vai ser essencial para ajudar o Loki a se descongelar emocionalmente e virar alguém mais humano. Se a teoria estiver certa, o Loki ainda vai encontrar alguém que o ama de verdade, se casar e viver aquele final de conto de fada. Mas quem será essa pessoa? Aí é que tá a pergunta que ainda não tem resposta. E voltando ao Lincoln, em algumas versões, ele é só uma serpente gigante. Em outras, é um dragão completo. Asas, patas, tudo. Não tira conclusões ainda. Isso é só o primeiro ponto que conecta Loki com dragões. E o segundo? A relação entre a Big Mom e os gigantes, que também pode ter ligação direta com o passado de Loki. Há 63 anos, a pequena Big Mom era só uma criança largada à própria sorte em Elbaf. Só que, diferente do que muita gente pensa, o verdadeiro motivo do ódio mortal dos gigantes por ela não foi só por ter matado o ancião Yolo. O que realmente destruiu qualquer chance de reconciliação foi o que ela fez com Khan, uma menina santa, símbolo da paz entre humanos e gigantes, e que salvava os seus da execução. E o que a Big Mom fez? Devorou a garota. Simples assim. A partir daí, os gigantes selaram um juramento de ódio e vingança. Gabot, um dos brutamontes de Elbaf, já disse com todas as letras. Ele enfrentou Big Mom várias vezes. E olha só o detalhe.
O escudo que ele carrega vem do próprio poder da Big Mom. E tem mais, os gigantes odeiam fogo, por isso, a presença da Big Mom em Elbaf virou tabu, mas ela se importou nada. Ainda levou consigo Prometheus, um homem flamejante absurdamente forte, além de Zeus, o trovão em forma de nuvem. Sabe o que isso significa? Quando o trovão estoura em Elbaf, o fogo se espalha e o desastre vem junto. Esses medos ancestrais ficaram ainda mais claros com a história de Ripley e Runk lá no capítulo 1141, só que a parada ficou séria mesmo quando a gente viu o príncipe Loki descendo o martelo, literalmente. Usando o Ernixo, ele bateu com tudo na árvore Adamibum, invocou um trovão sinistro que se transformou numa lâmina flamejante. É aí que entra o mistério. Será que a Akuma no Mid-Lock é do tipo raio? Tudo indica que sim. Ernilsh não é só um martelo, é um martelo. Tão pesado que ninguém, além do próprio Loki, consegue levantar. Mas calma lá. Um martelo sozinho não solta trovão, certo? Isso vem do usuário. Do mesmo jeito que uma espada não cospe fogo só por ser afiada. É a técnica que conta. Olha o Kinemon aí pra provar isso. Ele virou o espadachim flamejante graças ao treino, e não por causa da espada em si. O mesmo vale pro Doro, que também aprendeu a cortar fogo na raça. Então, o que podemos concluir? O martelo é RNU que só funciona com os poderes únicos do Loki, que canaliza o trovão diretamente nele. Agora, pensa comigo, se Loki é o trovão, assim como Zeus era o trovão da Big Mom, então quem seria o fogo? Exato, Haruden. Ele foi enviado pro torneio de Dressrosa para conquistar a Mera Mera no Mi, a fruta do Ace, que transforma o cara num homem em chamas. Coincidência? Eu acho que não. Haruden virou um verdadeiro Prometheus com o corpo em brasa e um poder destruidor. Só que no fundo, o que ele queria mesmo era enfrentar Loki. Queria o trono dos gigantes para si. E se você parar pra pensar, essa rivalidade entre Loki e Haruden lembra muito a dupla da Big Mom. Zeus e Prometheus viviam em pé de guerra. Prometheus sentia inveja, desprezo até porque Zeus sempre falhava nas missões, sempre era o substituto. Haruden também carregava essa inveja no peito, fingia lutar pela paz, mas o que ele queria mesmo era ser rei. No fim, Haruden falhou, não conseguiu a Mera Mera no Mi. Já o Loki, ao que tudo indica, conquistou uma Akuma no Mi lendária, protegida por Wuhan e reverenciada pelos gigantes. Uma fruta de trovão, que pode muito bem ser o poder supremo de Elbaf. Agora, reparem na pintura antiga gravada na árvore Adam há 800 anos. No centro da imagem, há uma árvore gigante, provavelmente a própria árvore Adam que sustenta Elbaf há milhões de anos. No topo da árvore, vemos a figura de um dragão ocidental cuspindo fogo. Já levantei uma teoria de que esse dragão pertence ao governo mundial. Eles o controlam, por isso usam garras de dragão como símbolo, como vimos no capítulo 1083 com o brasão celestial. Mas é só uma teoria, não um fato. Dragões representam poder, então os fundadores do governo mundial podem ter usado esse símbolo para reforçar sua autoridade, elevando-se à posição de dragões celestiais na hierarquia. Depois de revisar os dados, especialmente a fala dos gigantes chamando a fruta desejada por Loki de lenda de Elbaf, comecei a acreditar que essa Akuma no Mi seja o dragão ocidental, talvez semelhante ao dragão Nidhogg da mitologia nórdica. Nidhogg é um monstro mitológico que aparece em uns contos sobre os poderes lendários de Killingham. Mas vamos analisar a etimologia do nome Nidhogg. É formado por Nid e Hogg. Nid é um termo antigo que significa vergonha ou vilania, como uma maldição. Hogg vem de morder, referindo-se ao dragão que morde as raízes da árvore Yggdrasil. Juntos, formam algo como a mordida da vergonha, um dragão amaldiçoado. Isso pode ser o verdadeiro significado do nome R, referente ao dragão na mitologia nórdica. Agora pense, será que Loki é visto como a vergonha de Elbaf? Quando Rox capturou os Chapéus de Palha, Get e Gob disseram que ele era um monstro nojento, pior que Loki. Isso indica que os gigantes veem Loki como uma vergonha por suas ações no passado, como causar a morte da rainha de Elbaf no nascimento, liberar feras do submundo nas vilas e principalmente assassinar o rei Haran para tomar sua Akuma no Mi lendária. Essas informações parecem se referir ao dragão Hole da mitologia nórdica, representando esse príncipe amaldiçoado. Contudo, o Oda não deve usar o nome Hole diretamente. Ele vai criar um nome único e memorável, como fez com o dragão número 13. Vocês já se perguntaram se o Dr. Vegapunk obteve o código genético desse dragão? E se ele pegou isso do próprio Loki? Muito interessante, né? Vamos comparar Punk Hazard e Egghead. Ambos têm histórias de sequestro de crianças, e algo marcante é que Zoro enfrentou 2 dragões. Ele cortou a cabeça do dragão número 13, a fera de guarda de Vegapunk, com escamas duras como aço. Em Elbaf, Zoro também pode ter enfrentado o dragão de Loki no submundo. Esse dragão protege Elbaf, mas ainda não teve seus poderes revelados. Além disso, o dragão 13 tem uma língua constantemente exposta, algo que também pode ter vindo de Loki.
Essa língua pode ser uma característica herdada no processo de clonagem feito por Vegapunk. Sabemos que Vegapunk é um gênio da ciência, mestre em clonagem. Ele usou o DNA de Kaido para criar uma Akuma no Mi artificial, a mesma que Momonosuke comeu. Essa fruta transformou Momo em um dragão adulto idêntico ao Kaido. Então por que não considerar que Vegapunk também pegou o DNA de Loki? Em vez de criar uma nova fruta, ele poderia ter recriado um dragão ocidental completo. Seguindo essa teoria, o dragão número 13 teria sido clonado a partir de Loki. E o mesmo pode valer para outros dragões, como o número 21. Agora me digam, vocês acreditam que Loki é de fato um dragão roxo baseado em seu design e cores? Será que ele vai se transformar em um dragão no capítulo 1150? E antes de zarpar desse vídeo, deixa eu fazer aquele agradecimento de coração para os meus nakamas brabos que estão sempre no leme comigo nessa jornada insana pelo mundo de One Piece. Tamo junto demais, Nathan Santos, o vulgo Akinori, o sábio das teorias, David, o navegador das referências ocultas, Puro Senpai, o mestre dos comentários afiados e Matheus Souza, o arqueólogo das frutas lendárias. Vocês estão construindo esse bando comigo e sem vocês, essa tripulação não teria metade da graça. Valeu por fortalecer, comentar e embarcar comigo em cada loucura que o Oda solta. Se curtiu o vídeo, já sabe, compartilha com os nakamas, deixa o like do Gear 5 e se prepara, porque o próximo capítulo promete explodir cabeças. Nos vemos no próximo bando. Sayonara, piratas!